tarde, estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast Empreenda com Estratégia. Provavelmente você vai ver esse episódio depois do evento, mas nós convidamos aqui o Luiz, ele é aqui de Francisco Morato, ele tem uma farmácia no centro da nossa cidade. Então, seja bem-vindo, Luiz. Né? Os caras podem abrir uma unidade na Lua, o cara vai lá na Lua comprar lá, porque conhece a marca. Se não fizer conta, você acaba atropelando, caindo, perdendo dinheiro no iFood. Se todas as farmácias implantar esse serviço, o impacto disso na saúde pública e na saúde privada é gigante. Pode falar, Luiz. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, participar do Empreenda com Estratégia. Tá apoiando o Empreenda com Estratégia. Ele é um dos nossos patrocinadores, gente. Assim como a Green, a Farmácia Quemeia. Espero que um dia a Ana Lúcia venha aqui conversar com a gente. Pode convidar, né? Tá? E outros patrocinadores também. Calma, Luiz, fica à vontade. Tá nervoso? Não. Primeira vez que vem no podcast? Tá tranquilo. Não, já participei de outros podcasts. Ai, que legal. Mas aqui é a primeira vez. Mas não precisa ficar nervoso, não. Gente, a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória aí, a trajetória aí sobre a nossa caminhada no empreendedorismo. Tá bom? Então, fique à vontade, comente, compartilhe também esse vídeo. É importante para a gente, para engajar mais a nossa comunidade do empreendedor e empresário também. Luiz, se apresente, fala um pouquinho mais de você. Quanto tempo que você está nessa caminhada aí como empreendedor, a sua formação. Faz um resumo aí. Legal. Eu sou Luiz Maurício, farmacêutico. Tenho uma farmácia, é a Farma Cristal. Uma farmácia antiga na cidade, que era a Drogaria Cristal, do Ari. E há 10 anos atrás eu decidi empreender, era funcionário público da Prefeitura de São Paulo, trabalhava no PS em São Paulo, e decidi que eu queria ter minha própria farmácia. E aí apareceu essa oportunidade, acabei comprando. Como farmacêutico eu tenho 20 anos de formado já, e estou há 10 gerindo a Farma Cristal. Você começou com farmácia clínica. Na sua formação, você trabalhou no hospital? Eu trabalhei no hospital, farmacêutico clínico, farmacêutico logístico. Trabalhei aqui no município também, na prefeitura, no SAMI. Eu trabalhei no programa Farmácia Popular, né, no Farmácia Popular do Brasil, quando tinha a sede própria. Era eu que era o farmacêutico responsável do Farmácia Popular. E aí atuava também nas unidades, cuidando do serviço de farmácia, nos postos de saúde. E aí depois fui para a atenção secundária, né, para a rede hospitalar. E depois exonerei meu cargo lá e fiquei só como empreendedor. Nossa, é uma grande mudança. Que nem aconteceu comigo, né? Sou enfermeiro formado desde 2010, né? Mas atuava na área da enfermagem desde 2006, né? Eu fiz auxiliar técnico de enfermagem. Então, são dois profissionais da saúde aqui conversando. Verdade. É interessante. São duas visões e vertentes diferentes. E parceiros, né? Dentro do hospital, a gente até briga, mas... É isso que eu ia falar agora. A gente até briga, mas um não vive sem o outro, né? Sim, com certeza. A farmácia é essencial, né? Não sei se você trabalhou com farmácia satélite. Trabalhei. E você manipulava algumas coisas lá no hospital? Satélite e dose unitarizada. Tá. Eu trabalhei mais no estágio da pós-graduação. Trabalhei no hospital infantil, onde a gente fazia a unitarização das doses dos injetáveis, do uso oral, descia já tudo unitarizado. Mas já na prefeitura mesmo é dose individualizada ainda dose individualizada. Não manipula, né? Ou vem de fora? Não manipula, não. Tá. Manipula. Lá no hospital lá... Só as interais que vem de fora, né? Lá no hospital eles manipulavam algumas coisas, se não me engano, xarope, alguma coisa assim. Não me recordo muito bem se tinha outra coisa. Mas é importante, farmacêutico no hospital é muito importante e na nossa vida também, né? Por isso que a gente veio conversar com o Luiz aqui, ele tem alguns projetos que ele está desenvolvendo também, como a orientação, consultoria, né? Exato. Para alguns clientes e também tem algumas indicações também, né, Luiz? Isso. E fala um pouquinho mais sobre isso. A minha farmácia, desde que eu assumi, eu decidi ter um serviço diferenciado de farmácia, né? Porque farmácia
Se você parar 15 minutos numa esquina, você vira uma farmácia. Farmácia isso que eu ia perguntar. Farmácia é só o que tem, não só aqui em Morato, mas no Brasil é assim, né? Uhum. Ali na Jerônimo Caetano Garcia mesmo é uma do lado da outra. E aí, qual é meu objetivo, né? Qual foi meu objetivo quando eu assumi a farmácia? Eu falei, eu preciso fazer algo diferente, que atraia o meu cliente e que eu possa prestar um serviço melhor para ele. Uhum. E aí foi daí que eu comecei a desenvolver, e aí foram também surgindo resoluções do nosso Conselho Federal de Farmácia, que foi nos habilitando, né, para melhorar esse serviço. Aí hoje eu tenho um serviço de consulta farmacêutica mesmo, né, com consultório na farmácia, que fica, hoje ele é dentro da minha sala de aplicação de injetáveis, mas na minha segunda unidade eu vou ter só um consultório, eu vou ter uma estrutura de consultório farmacêutico, sala de aplicação e curativo e sala de vacinas. Esse é o meu objetivo na minha segunda unidade. Essas vamos dizer, especializações, o conselho que autorizou vocês? Ele que normatiza, né? Ele normatizou? Ele normatizou. Não então, sabia. assim, agora o farmacêutico ele pode trabalhar com vacinas, ele pode fazer vacinas, ele vender vacinas na farmácia. E tem algumas que ele pode prescrever e outras são só de prescrição médica. Uhum. Né? O farmacêutico agora ele pode, por exemplo, ter um consultório. Ele não precisa ter a farmácia e o consultório dentro da farmácia. Ele pode também ter um consultório, né, como uma clínica médica, né, que aí ele pode, no consultório, que é o que eu faço hoje, né, são dois modelos. É o consultório dentro da farmácia, que é o que eu tenho hoje, e o consultório só ele como clínica. Né? E aí o que eu faço nessa minha consulta farmacêutica? Eu tenho os testes rápidos na farmácia, dengue, influenza, faço perfil lipídico na hora, então faço colesterol total, fração, triglicérides, faço hemoglobina glicada. Então, hoje aconteceu assim, um caso muito interessante, que veio um senhor, 59 anos, eu não estava na farmácia ainda, estava chegando, e aí ele pediu para medir a glicemia dele, né? Um serviço muito comum que a gente faz. E aí a minha atendente, que já é treinada para isso, para ter esse olhar, né, em relação ao cliente, que passa a ser nosso paciente a partir daí, ela perguntou assim, o senhor tem diabetes? Ele disse, não, só estou investigando, porque há um tempo atrás eu medi e estava muito alto. Ela falou, olha, a gente tem, além da glicemia, a gente tem um exame que chama hemoglobina glicada, ele é muito mais certeiro para o diagnóstico de diabetes. E tem também nosso farmacêutico que ele pode fazer uma consulta com o senhor não quer? Ele falou, eu quero. Aí, a hora que eu cheguei, chamei, entrou, faço toda uma anamnese, né? Cadastro o paciente, faço a anamnese geral que tem que fazer, porque aí eu já vou checando outros, né, indicadores, intestino, hidratação, peso, avaliação antropométrica. E fui fazer a hemoglobina glicada, aproveitei e falei para ele, vamos fazer também um colesterol, porque faz tempo que o senhor não faz. Ele falou, beleza, vamos fazer. Hemoglobina glicada de 13, né? Isso dá uma glicemia média de 330. E perfil lipídico também todo descompensado, porque aí já puxa o triglicérides também lá para cima, um risco de esteatose. E aí qual que é minha função enquanto farmacêutico? Né, eu prescrevo o que é autorizado para a minha área como farmacêutico. Então, eu fiz uma prescrição para ele de inositol, que é um bom fitoterápico para melhorar a glicemia, um picolinato de cromo, um ômega 3, e encaminhei ele para o clínico geral, né, porque é o clínico que vai fechar esse diagnóstico, o farmacêutico não faz diagnóstico. Né? Eu só faço uma carta para esse clínico geral, dizendo, olha, doutor, essa está glicada assim, uma glicemia média assim, precisa da tua avaliação em conduta. Solicitei outros exames, porque aí eu posso solicitar, né, outros marcadores para complemento, né, função renal, hepática, né, eu posso solicitar tudo isso, no intuito também de eu avaliar e enviar para o médico. E ele saiu feliz da vida, né? Sim. Já vendi para ele também um aparelho de glicemia, porque ele precisa controlar essa glicemia em casa. E encaminhei para o Nutri,
e encaminhei para o educador físico, que eu falei, precisa de musculação. Tá, você falou umas coisas interessantes, porque, vamos dizer agora, a minha vivência, acho que a sua vivência também, quando você trabalhou no hospital, na época, por exemplo, a gente tinha, às vezes, era bem alinhado e não era alinhado a equipe multidisciplinar, que a gente falava, né? Exato. Então, você trabalhou com uma estratégia de acolher o cliente, o paciente, que virou seu paciente. Exato. Eu digo que assim, ele sai de cliente no balcão e passa a ser teu paciente dentro do consultório farmacêutico. E, consequentemente, isso, não sei se você pode falar também, se já tem um médico que você indica, se você, acho que você falou que tem um educador físico, e também um laboratório, que você sim. Para estar podendo apoiar e orientar. Isso você consegue fazer? Consigo. O que é que eu faço em relação ao médico, né? Eu questiono ele se ele tem plano de saúde, se ele já tem algum médico que ele passa. Não tem, então eu vou sempre para a rede pública. Eu digo, qual que é seu bairro? É tal, então sua referência, né? Eu fui funcionário da saúde pública, então eu tenho em Morato, então eu tenho essa visão da estrutura do SUS, então eu digo para ele, olha, a sua referência é o posto do bairro, você vai agendar lá um clínico geral e ele vai fazer a parte dele enquanto médico. O senhor vai continuar sendo meu paciente, né? Eu enquanto farmacêutico, e a gente vai fazer um trabalho em paralelo, pensando na equipe multi. Em relação à Nutri, eu tenho alguns nutricionistas na cidade que eu já tenho uma parceria, né? Porque oriento ele que ele tem um nutricionista também da saúde pública, mas aí demora mais ainda que a consulta médica. Então, muitas vezes a gente está com urgência, eu sempre tenho um contato para passar, para indicar. O educador físico é a mesma coisa, né? Eu sou parceiro também do educador físico, então o nutricionista eu trabalho com a doutora Rosângela, com o doutor Diego Gusson, com a doutora Bruna, né, que são profissionais que têm atuações. A doutora Rosângela um pouco mais clínica, a doutora Bruna um pouco mais de hipertrofia, então de acordo com o perfil do paciente. Em relação ao laboratório, eu sou parceiro da Prodiagnose aqui em Francisco Morato, e aí com a minha solicitação de exames, o paciente ganha um desconto lá, né? Então isso facilita para ele. Quanto é esse desconto? Pode falar para a gente, que é importante. Ele ganha em torno de 10% a 15% de desconto nos exames lá. Então você prescrever direto. Faz uma diferença, né, para realizar os exames. Educador físico, eu sou parceiro do Everton Sabino, né, em Francisco Morato, que o Everton ele é um cara, um educador físico que está sempre se especializando, então ele é especialista em exercício para hipertenso, para diabético, para problemas articulares, para alunos a partir dos 60 mais. Então eu encaminho para ele, e aí eu vou criando toda essa rede, porque o tratamento, só o medicamento em si, ele está fadado ao fracasso. Né? O paciente ele não adere ao tratamento por efeito colateral, por falta de dificuldade de acesso, por N motivos. E mesmo quando ele adere ao tratamento, só o medicamento e só a consulta médica, ela não funciona. A gente já tem... porque tem que mudar o hábito, o comportamento deles, então, você precisa mudar hábitos de vida, você precisa ter uma reeducação alimentar. A gente não foi educado a fazer exercício físico. Né? É verdade. A gente que é um pouco mais jovem, né? Eu não estou tão jovem assim, mas a gente foi vendo a importância da atividade física. Já, por exemplo, meus pais, né? Eles não tiveram essa educação, então a gente precisa fazer com que eles possam aderir a isso, e só vai ter resultado quando aderir à atividade física, aderir ao tratamento medicamentoso e a reeducação alimentar. Por isso que é importante você ter contato com as pessoas, fazer o networking, né? Você criou alguns empresários ou autônomos também, né? A gente não é só porque você tem CNPJ que você não empreende, você empreende a todo momento. Todo momento. Por exemplo, você é o educador físico, a Prodiagnose, né? Prodiagnose. As nutricionistas, entendeu? Você criou uma corrente, uma cadeia, e você consegue trabalhar e desenvolver o seu trabalho e ajudar os outros empreendedores também. Isso é muito importante. Hoje é difícil você encontrar
pessoas que queiram oferecer um serviço de outro colega pensando no medo da concorrência. Tanto que eu até conversei com a Silméia e falou, que engraçado, né? A Ana Lúcia, né, da Quemeia, também está patrocinando junto com a gente o evento. Então são 2 farmácias, entendeu? Eu achei incrível isso, porque assim como você e com a Ana Lúcia, que eu não conheço presencialmente, posso ter uma oportunidade de conhecer, porque eu conheço a Quemeia desde quando eu era pequeno. Eu vim para Moço Francisco Morato com 6 anos e eu acho que com uns 13 anos sempre tinha pessoal falando sobre a Quemeia. E o amadurecimento de vocês se unem. E eu acho isso legal e interessante porque, por exemplo, vocês conseguem trocar, vocês sendo 2 farmácias. Um exemplo acontece aqui, a gente já falei no outro podcast sobre a adega da Mimi, acabou uma cerveja aqui, você consegue me emprestar? Porque um cliente quer muito e tal, a gente indicou vocês, mas ele pediram para a gente estar entregando. Vocês têm essa troca? Temos sim. Primeiro falando, na minha apresentação eu não lembrei de falar, eu trabalhei 5 anos na Quemeia. Que legal. Manipulando? Manipulando, no atendimento, desenvolvendo fórmula junto com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia é uma pessoa fantástica, né, como ser humano e como profissional. Minha parceiraça hoje, quando eu preciso prescrever alguma coisa que não tem pronto, eu mando mensagem para ela falando, você faz tal coisa, tal dose, ou quando eu tenho dúvida de dose. Então, assim, a Quemeia é uma parceiraça. E pensando também nas outras farmácias, enquanto drogaria, né? A Quemeia, ela é manipulação. A gente também é parceiro, tem vários amigos que têm drogaria. Na associação, a gente tem muitas farmácias associadas, então a gente não tem problema nenhum de estar junto com outros empresários do mesmo nicho. É importante dizer que um realmente ajuda o outro, né? Às vezes a gente... Dúvida técnica mesmo, né? Pegar emprestado é um pouco mais difícil por conta a fiscalização não nos permite isso, nossa área não nos permite isso, mas... Dúvida técnica, leitura de receita, tem coisa que, você fica meia hora com a receita na mão e não lê. Você manda para outro farmacêutico de outra unidade e ele fala, é tal coisa. E aí é a mesma coisa. Então, assim, isso a gente tem muito. E em relação ao network, né, fui buscar outros setores que também são da saúde, como a nutricionista, o educador físico, o laboratório, para poder complementar o meu atendimento, eu levar uma qualidade melhor para o meu cliente, uma resposta melhor, um acesso melhor a todo o serviço. E ainda fomentar a empresa deles, né? Do laboratório, da Nutri, do educador físico. Porque ajuda, por exemplo, aqui na adega, a gente, desde o começo, a gente pensou em ajudar aquelas pessoas que são autônomas ou são pequenos empresários. Por exemplo, o pastelzinho no açaí eu pego aqui no Apoador, os salgados também do açaí eu pego lá no bairro de São João, que fica próximo da nossa região, até mesmo colaboradores, a gente tenta movimentar o nosso bairro, né? Porque é importante, quando a gente gera uma economia no nosso bairro, fica muito mais fácil. E também você gera economia também lá no centro da cidade, né? E também ajuda essas pessoas também. Às vezes não tem uma oportunidade com a sua experiência, com a sua expertise. Tem 10 anos aí, que nem eu tenho 5 anos aí empreendendo. Tenho metade da sua experiência profissional aí, na área do empreendedorismo. Mas você já consegue me passar bastante coisa. E assim como eu também posso passar algumas coisas para vocês. São uma troca. Então, eu acho isso interessante, porque hoje é muito difícil você ver apoio. Quando nós somos empreendedor, parece que a gente está num... solitário. A gente está e cego ainda, às vezes, sem a ajuda de ninguém. Às vezes é bom, às vezes não é. Aí nós vamos crescendo, às vezes a nossa estrutura, às vezes, vão estar crescendo com alguma deficiência. E a gente começa a errar e corre o risco de acontecer que muitos não querem, né? A falência, fechar o estabelecimento, entendeu? Porque não tem uma substância. Na verdade, ninguém quer, né? A gente não abre a empresa para falir, né? Lógico. A gente abre a empresa para ficar rico com ela. Esse é meu sonho. E passar por gerações e gerações. Exato. É importante. Quando a gente falou da Quemeia, eu acho que ela
acho que tem mais de 30 anos, né? Olha, eu acho que tem uns 25, se eu não me engano. A Ana Lúcia depois corrige a gente quanto tempo tem a QMEI. E Mas acho que tem uns 25. hoje você tem 10, mas, por exemplo, hoje você tem 10, uma coisa que eu queria falar, hoje aqui em Morata abre muita farmácia. E hoje, por exemplo, tem várias farmácias que a gente vê que mudaram o nome ou não existe mais. Será que você acha que isso é a concorrência? Existe muita concorrência no seu setor? Muito, muito. E é uma concorrência assim, chega a ser quase desleal, né? Quando você concorre, por exemplo, com aquela vermelhinha, que eu não vou falar o nome dela, que a gente tem aqui em Morato, rapaz do céu, é puxado, assim, é mix de produto, é preço, é vaga de estacionamento, então, assim, são muitas coisas que a gente precisa ter para ter uma concorrência mínima. Porque a marca deles é forte. A marca é forte, né? Os caras podem abrir uma unidade na Lua, o cara vai lá na Lua comprar lá, porque conhece a marca, né? Entendi. E é aí que está o grande diferencial da consulta farmacêutica. Entendi. Né? Que eu deixo de atrair o meu cliente não só por preço, por mix de produto, não que isso não seja importante, e a gente tem, né? O pequeno empresário da farmácia, ele também tem, né, lá na minha farmácia eu atendo a todos os programas de desconto que as redes atendem, eu tento ter um mix de produto que atenda aos meus clientes, preço, né, eu não consigo ter um preço mais baixo, mas eu tento chegar num mais próximo, né? E a consulta farmacêutica ela é a cereja do bolo, onde eu trago esse meu cliente, eu atendo a uma necessidade de saúde dele, com esse grande diferencial, fidelizo ele, porque ele passa a ser nosso paciente na farmácia, né? Passa a ser o paciente do farmacêutico no consultório, e ainda trago realmente uma melhora na qualidade de vida dele. Você também entrega, né, Luiz? Algumas farmácias. Entrego também. Você começou a entregar faz um tempo já? Comecei a entregar já... Durante a pandemia? Já há bastante tempo. Eu já fazia entrega antes da pandemia, mas assim, muito, muito pouco, né? Fazia tipo, pra você ter ideia, eu fazia 5 entregas por dia. E aí, quando entramos na pandemia, que não podia sair de casa, não podia ter contato físico, aí a gente pulou para 50 entregas no dia. Entendi. E aí foi daí que a gente foi estruturar a nossa entrega mesmo, tentar profissionalizar. Porque eu lembro que eu fui consultar o Luiz, né? Porque eu passei com o endócrino, precisava de fazer uma biopedância, ele faz lá. E também eu comprei meu Wegovy lá com ele também, é importante, é um network. Mas, por exemplo, hoje eu não vou para o açougue. Primeiro que eu não sei carne. Então, para mim, o delivery é muito importante. Então, por exemplo, algumas coisas que é rapidinho. Tem uma farmácia aqui perto da adega também, né? Que é um remédio para dor de cabeça. Para algum funcionário, para a gente pega aqui. Então, eu não uso mais... eu uso muito, desculpa, o serviço de delivery. E para você, foi importante o delivery? Muito, muito. Representa hoje 30% do meu faturamento é o delivery. E... não só o serviço de entregar, mas eu também consigo dar muita orientação pelo sistema, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Né? Pelo WhatsApp. Muita dúvida? Assim, como que eu tomo tal coisa, como que eu dou esse medicamento para o meu filho, muita orientação. Né? E esse é um outro diferencial também que a gente reforça bastante durante o atendimento. Nos chama no WhatsApp não só para pedir, mas quando precisar de orientação a gente também está disponível aí para ajudar. Tem suporte, né? Tem suporte. A gente estava falando antes daqui uma coisa interessante, dando um paralelo ao delivery, sobre o iFood, porque há um tempo atrás não tinha, né? A farmácia, pet shop e algumas empresas no iFood. E você falou sobre o iFood, né? E uma coisa que eu entendo bastante no iFood, eu vou falar o que aconteceu com a gente lá no começo do iFood. O iFood é uma empresa, para mim, Luiz, né? Por isso que no nosso bate-papo antes a gente não queria falar muita coisa, para não revelar muitas coisas. O iFood para mim é como se fosse uma vitrine. Ele tem o que vender, o cliente veio, pediu, e eu já coloco um cartãozinho para mim, indicando ele para não vender
ou para não comprar novamente o iFood. Uhum. Só que o problema do iFood é que eles conseguem dar muita promoção e desconto para os clientes. Isso que acaba com a gente. Sim. Então, no começo, a minha estratégia de iFood era tá só tendo 20% do nosso faturamento. Não podia passar 20%. Tá. Então, foi uma ferramenta nossa. A gente cresceu muito a adega por conta do iFood. Se não fosse o iFood, eu não conseguia migrar para alguns bairros, né? Porque existe muita adega, bastante açaí em alguns bairros, né? Então, a gente tem essa concorrência. Então, na época, muitos criticavam. Falavam assim, tá doido? Você vai pro iFood e o iFood ele te dá essa liberdade para você chegar onde você não consegue chegar, essa visibilidade. Então a gente trabalhou com isso. Porém, o iFood, o problema dele é as taxas. Então, que nem você estava comentando, né, antes, que eles colocam uma promoção para você também, de repente, sem a sua consciência, seu consentimento. Sem meu consentimento. Quando você vê, aparece lá, mas eu não contratei isso aqui. Eu não fechei essa promoção. Eles chegam a te ligar direto? Não, o iFood não tem contato nenhum. Porque eles me ligam físico. direto. Eles te ligam? Ligam direto. Ninguém me liga, ninguém quer eles falar me ligam, comigo. Oi, Ginaldo, tem uma proposta que você acha interessante, colocar uma taxa grátis, que você falou que uma vez taxa grátis. E taxa grátis pro seu motoboy, né? Uhum. Então, eles sempre pedem a minha permissão para ver se eu consigo. Ah, isso é legal. Comigo isso não acontece, eu acredito que por conta do volume de venda que eu tenho no WhatsApp. O seu deve ser muito maior que o meu, então você é um cliente que é interessante para eles ter essa relação. Para a gente que é menor, que vende bem menos no iFood, o contato é só via chat, demora 7 dias para alguém te responder alguma coisa. A taxa, você acorda uma taxa no contrato, mas na prática, no dia a dia, ela oscila, né? Uhum. Então, assim, é outra coisa que você tem que ficar... Toda semana a gente tem que ver quanto está a taxa da semana para ver se precisa fazer algum ajuste. E você normalmente coloca, por exemplo, naquele creme hidratante, você coloca mais ou menos a taxa que o iFood pede ou você coloca um pouquinho a mais? Eu tenho que colocar um pouco a mais justamente por conta dessa oscilação de taxa. Aqui na adega a gente faz... Todo mundo já sabe que para você empreender, você sabe que trabalhar com iFood, você tem que ter uma margem maior. Porque, não sei se você contrata motoboy do iFood ou... Não, o meu é entrega própria. Ah, tá. Porque tem uma diferença. Pela entrega própria é 16%. É mais caro ainda. Pela entrega do iFood, se eu não me engano, é 28%. Entrega própria, se eu não me engano, é 16%. Mas eu sempre coloco todos os produtos 20% por conta da oscilação. São algumas taxinhas que se você pedir antecipação de pagamento, aí eles cobram mais 3%. Sim. Entendeu? Então é muito arriscado se você não saber trabalhar com antecipar nem pensar no iFood. Não, você tem que deixar os 30 dias, Deixa lá. Porque uma hora cai esse valor na sua conta. O problema é que tem muita gente que erra nesses cálculos e pede antecipação para uma semana e depois às vezes não tem um capital de giro. Eu acho assim, o iFood é importantíssimo para... democratizou muito, né? Hoje... Eu, por exemplo, com uma farmácia pequenininha, posso estar dentro do iFood junto com as grandes redes, né? Eu acho isso fantástico. É uma grande vitrine, mas é como você falou, a gente precisa sempre trabalhar para trazer esse cliente depois para a gente, para mostrar que o preço pode ser muito melhor comprando direto com a gente, porque realmente tem essa taxa do iFood aí, que ela é muito alta, e que se você não fizer conta, você acaba... atropelando, caindo. Perdendo dinheiro no iFood. Nossa. Então, o que era para ser uma estratégia de marketing para alavancar suas vendas, acaba sendo um tiro no pé. Então, você precisa ficar atento. Mas, repito, eu acho o iFood... essencial. É um e-commerce, né? Se a gente não conseguir... trabalhar com o iFood, hoje, somente eu que tenho um açaí. Se eu não tiver no meio do que o meio onde todo mundo está. Exato, está onde todo mundo está, igual Instagram, Facebook, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, que eu me arrependo às vezes de não trabalhar com marketing antes.
E às vezes o iFood faz isso pra gente e a gente não precisa gastar com marketing. Mas é muito pouco, é uma fração mínima. Agora, se você comparar, por exemplo, alguns restaurantes, eu tava conversando com o pessoal esses dias, que tem uns restaurantes em São Paulo que eles vendem 100 mil reais no iFood. Não sei se é verdade, né? Mas enfim, eu fico imaginando enquanto o iFood cobra deles, né? Teve uma vez que a gente vendeu bastante no açaí. Por exemplo, a gente vendeu, se eu não me engano, foi acho quase 30 mil no açaí. Só que ele me comeu muito, entendeu? Então não valeu a pena. Então hoje no açaí a gente tenta trabalhar mais captando os clientes pelo WhatsApp. Esse é o nosso objetivo. Com medo de acontecer, que nem você falou, de você se tropeçar e cair e não conseguir levantar. Quando às vezes tem um rombo no seu faturamento e o seu lucro nenhum. E minimizar os riscos, os riscos, né? E ainda, Edinaldo, a minha área, a farmácia, o preço do meu produto não sou eu que coloco, é o governo. Sim. Então eu trabalho com um produto que ele já tem um preço estabelecido. Eu não posso aumentar. Então eu tenho que conseguir fazer com que essa taxa do iFood caiba dentro do preço desse medicamento. Né? Por exemplo, a alimentação, dá para você trabalhar aí, calcular seu custo e dizer, olha, a taxa vai caber aqui dentro do preço, vou colocar aqui no preço, e o cliente, né, para ter a comodidade de chamar pelo iFood, ele vai pagar por esse valor. Sim. Ou, por exemplo, uma curiosidade que eu lembrei agora, que você falou sobre preço, algumas indústrias patrocinam também o iFood. Não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, a gente teve... Eles ligaram esses dias para mim e falaram assim, Ginaldo, eu não gosto de atender. Já falo, ó, quando o iFood liga, desculpa aí iFood, mas quando vocês ligam, eu não gosto de atender. Eu estou, mas para vocês eu não estou. Por quê? Mas de vez em quando eu atendo o telefone sem querer. Reginaldo, tem uma promoção da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola vai dar 50% de desconto para você e tal, se você ativar o produto da Coca-Cola. Então, eles provavelmente pagam, não tenho certeza, a própria plataforma do iFood, para incentivar a pessoa, de vez de comprar Pepsi, vamos dizer, vai comprar Coca-Cola. Quanto mais Coca-Cola vende, mais faturamento da Coca-Cola aumenta. Entendeu? Então, isso que é interessante também. Quando produtos industrializados, aí eles startam, às vezes nem precisa perguntar pra gente. Eu falo, não, pode startar aí na plataforma. Caiu o nosso plano de fundo. Nosso plano de fundo. Continuando. Pode startar aí porque é importante. Então, tem bastante produtos que são industrializados que eles trabalham dessa forma para o iFood. Entendeu? É legal. É uma força de venda gigantesca. Né? Por exemplo, se eu comprar um produto da Sadia, que na adega a gente vende produtos salsicha, salames, da Perdigão, da Sadia, ou até mesmo, por exemplo, a Heineken. A própria indústria vão dar um desconto e eles vão estimular na nossa loja, dando esse desconto para o cliente. É muito, muito complexo você trabalhar com iFood e arriscado também, né? Mas é interessante. Só que o problema do iFood é que você não pode estar colocando como seu faturamento principal. Aí você não consegue... vai estar trocando figurinha, né? Você não vai conseguir lucrar e nem faturar. Nunca coloque seus ovos tudo numa cesta só. Sim. Então, assim, você tem que estar no iFood, você tem que ter tua loja online, você tem que estar no WhatsApp, você tem que estar fazendo marketing no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você tem que atacar tudo quanto é lado, né? Tem que ter um bom atendimento no físico. Sim, né? É o principal. E assim, tem que ser tudo junto e tudo muito bem feito, que é para poder... Uma hora você disser assim, não vou mais trabalhar no iFood, tudo bem. Não vai te impactar para você fechar a sua empresa, porque você vai sair do iFood. Né? Eu acho que você tendo um bom atendimento, isso é importante. A pessoa sempre vai estar voltando, sempre vai estar retornando, procurando você. Que nem você falou pra gente no começo que você criou um projeto e está desenvolvendo esse projeto. Exato. Então, imagine só o impacto que vai ter na vida daquele cliente. Ele foi lá, o idoso que foi lá na sua loja hoje, estava passando mal, provavelmente, foi lá procurar o seu serviço e você já ofereceu um serviço melhor. Exato. Então, a referência, por mais que ele não more perto do centro, ele mora aqui no bairro, ele falou assim, não, eu vou lá na farmácia, pelo menos ele me acolheu, é o acolhimento do cliente, Exato. né?
Você foi e ainda se ofereceu outros serviços, né? Você sabe que eu chamei depois a atendente e eu agradeci ela. Eu falei, obrigado por você ter convencido ele a fazer a hemoglobina glicada e a passar em consulta comigo. Você salvou a vida dele. Sim. Né? Porque uma hemoglobina glicada de 13, isso é o tempo que ele demora para iniciar um tratamento, é vida do órgão, é vida do rim, é vida do fígado, é vida do sistema micro e macrovascular. Então, o tempo aí é precioso. E aí eu agradeci, passei essa informação para todos os outros atendentes para continuar tendo esse olhar, e o impacto disso na vida desse paciente é enorme, né? Porque a gente salva a vida desse paciente. E o impacto na saúde pública, de novo. Eu fico pensando hoje, se todas as farmácias que a gente comentou que é uma farmácia em cada esquina, sim, se todas as farmácias, ela tem o profissional farmacêutico lá, da hora da abertura até o horário de fechamento. Se todas as farmácias implantar esse serviço, o impacto disso na saúde pública e na saúde privada é gigante. É gigante. Porque você imagine a gente diminuir o número de atendimento na UPA por uma hiperglicemia. Né? Minha glicemia deu 500, corro para a UPA para tomar soro, para tomar insulina. Estou com a pressão 18, vou para a UPA. O farmacêutico fazendo esse trabalho na farmácia, ele reduz e muito esses atendimentos nos PS. Não sobrecarrega, né? Quando você pensa na atenção básica, que é um médico que vai acompanhar esse problema crônico, é maior ainda. Porque ele chega lá na consulta médica com glicemia estabilizada, pressão estabilizada, sabendo tomar medicação, com peso controlado. A gente chamou o secretário de saúde para fazer essa conta, os caras vão pôr tapete vermelho para te passar. Sim, com certeza. Isso ajuda muito nos cofres públicos. Pensando nisso, eu criei um curso que eu vou ministrar agora dia 29 de maio, né? De maio, que chama Consulta Farmacêutica, Estratégias e Processos. Só para farmacêuticos? Só para farmacêuticos. Farmacêuticos e atendentes de farmácia. Claro que você, como enfermeiro, pode participar também. Qual que é a minha ideia? Eu quero treinar esses farmacêuticos das outras farmácias para que eles comecem a fazer esse serviço na farmácia deles. Mostrar que isso, além de ser gratificante enquanto profissional de saúde, enquanto cristão, enquanto ser humano, isso é rentável, isso dá dinheiro. Então, cara, ganhar dinheiro e ainda ajudar o próximo, isso é fantástico, velho. Sim. Né? Então, eu estou criando esse curso justamente para isso, para a gente começar a trabalhar esse serviço nas farmácias. Fala um pouco mais desse curso. Vai começar que horas? Quantas horas de curso? Vai ser um dia de curso, das 9 às 16. A parte da manhã toda teórica, né, de como é uma consulta farmacêutica, qual a definição, como que eu faço um perfil lipídico, como que eu faço uma anamnese farmacêutica, como que eu registro essas informações, que hoje o farmacêutico ele faz um monte de coisa, mas ele não registra nada, e aí parece que ele não faz nada. Não precisa ter um prontuário do cliente? Hoje eu tenho, por conta da consulta farmacêutica, mas o atendimento no balcão, como ele acontece hoje, ele tem um cadastro, que tem um histórico de compra. Mas prontuário, para dizer se esse paciente tem dislipidemia, é hipertenso, tem sobrepeso, não tem. Já na consulta farmacêutica a gente tem. Né? Eu consigo reavaliar quando ele vem no retorno e diz, olha, melhorou isso, melhorou aquilo, está tomando tal coisa, está tomando. Então, a parte da tarde vai ser toda a prática. Vamos fazer consulta farmacêutica mesmo, vamos fazer anamnese, vamos fazer perfil lipídico, vamos ver como é que registra essas informações. Então, o curso está bem bacana, está bem legal. E esse curso é gratuito ou ele é pago? Não, ele é pago. É um investimento. Tá né? Certo. Você vai aumentar seu faturamento em 40%. Sim, né? Com certeza. Isso eu garanto. Por conta do acolhimento. Né? Então... e cada vez mais a nossa cidade, ou o nosso país, o nosso estado, né? E cada vez... a tendência é ficar idoso, e se você não tiver um bom preparo para lidar com essa população, né? Para dar com a população, você vai começar a perder dinheiro, né? Eu lembro que você fez umas ativações, né?
Você chamou o pessoal que você já conhece, o pessoal educador físico, né? Sempre na sua farmácia você faz, não sei se é na frente ou um ponto estratégico da cidade do Morato, você faz algumas ativações, algumas campanhas. Campanhas de saúde, chama Blitz da Saúde. Pelo amor de Deus, farmácia, não me faça palhaço, não chame palhaço para um final de semana, para uma campanha. Pipoca. Já vi pipoca, né? Pipoca às vezes até eu coloco, no Dia das Crianças eu coloco pipoca. Mais específico, né? Mais específico, né? Agora, faça campanhas de saúde, né? A farmácia ela é um estabelecimento de saúde, ela deve ser um posto avançado de saúde. A pandemia mostrou que a farmácia é capaz disso. Na pandemia, as farmácias ela absorveu assim um volume gigante dos testes rápidos para Covid. Então, assim, foi daí que despertou a atenção da Anvisa e que começou a sair essas resoluções de que a gente é capaz de atender esses pacientes e melhorar muito a saúde pública. Então, façam campanhas de saúde. Eu faço campanha, por exemplo, de dia da avaliação antropométrica. E aí eu trago o educador físico, trago o Everton, e a gente fica lá, verifica pressão, verifica glicemia, o Everton faz a avaliação antropométrica, deu ruim ali, já vem comigo para o consultório, já vão passar em consulta comigo, que aí depois já vou encaminhar ele para os outros profissionais. Sim. Deu bom, a gente... Faz uma orientação? Faz uma orientação. Tem alguns produtos que a gente também trabalha nessas campanhas, né? Por exemplo, nesse dia a gente estava trabalhando com uma creatina Slim. Como eu estava fazendo a avaliação topométrica, a gente trabalhou creatina Slim. É uma creatina que ela tem laranja moro, ácido clorogênico e picolinato de cromo. Isso é o que? Fitoterápico? São todos fitoterápicos. Então, na creatina eu melhoro força muscular, eu melhoro rendimento no treino, eu melhoro cognição para o idoso, eu melhoro mobilidade. Mais esses outros componentes, que essa é uma creatina mais voltada para o público mais jovem, para o público que quer controlar peso, eu tenho ainda a queima da gordura. Sim. Né? Mas a gente tem outras creatinas, como por exemplo a Artroflex, que ela tem colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina, para trabalhar a saúde, né? De articulação. Já fala Artroflex. E mais a creatina. Então, assim, dá para fazer umas campanhas bacanas de saúde, você melhora a saúde da população, você vende e você cumpre com o teu papel de profissional de saúde, de estabelecimento de saúde. E não fica trazendo robô, palhaço, para divulgar a farmácia, pelo amor de Deus. Robô eu nunca vi, não. Já vi robô, já vi palhaço, já vi dançarina. Nossa. Você acha que essa é uma estratégia forçada? É uma estratégia errônea. Porque captação de cliente. Porque a farmácia, ela sempre foi tida como comércio, né? E ela não é só um comércio, ela é um estabelecimento de saúde. Ela promove, né? Ela promove saúde, ela vende saúde, ela deve fazer isso, né? E a gente, a partir de 2014, tem uma lei chamada número 13.021, 2014, ela estabelece, ela define a farmácia como estabelecimento de saúde. Então foi um divisor de águas para a gente a partir daí, que a gente passou a ser tido como estabelecimento de saúde. Foi o que fez a Anvisa liberar para a gente realizar os testes rápidos nas farmácias em 2020, porque senão até então a gente não poderia. Para você ter ideia, em 2009 a gente era proibido de aferir uma pressão dentro da farmácia. Eu acho que vocês também não podem fazer, não sei agora, né? Não pode fazer intramuscular mais? Intramuscular pode, a gente não pode fazer endovenoso. Mas antigamente não podia. Olha, não, intramuscular sempre pôde. O que não pode? As penicilinas, que assim, só deve ser feito em ambiente hospitalar, por conta do risco de choque anafilático, né? E a administração endovenosa. Intramuscular, as outras pode todas, né? Mas, por exemplo, a gente não podia aferir uma pressão. Qualquer pessoa, ela podia ir com um aparelho de pressão, parar na esquina e ficar chamando as pessoas. Acho que vocês devem ter visto muito isso. Sim, lógico. Né? Claro que tinha alguns ali que era profissional de saúde, mas tinha muita gente que não era. É que nem o oftalmologista. Eu já sei, já vi que tem muitos óticas, né? Que fala que tem oftalmo, mas não tem oftalmo. Tem, acho que técnico em alguma coisa. Mas não é oftalmo. Mas não é oftalmo, né? E aí, a partir de 2009, sai uma resolução, a resolução 44 de 2009. Ela
começa a nos dar essa autonomia de fazer os serviços farmacêuticos dentro da farmácia, aferir pressão, medir uma glicemia, e aí a gente foi trilhando um caminho clínico a partir daí. Eu lembro que Prodiagnose, né? Prodiagnose. Prodiagnose. Alex, um abraço, Alex, meu amigo Alex, dono da Prodiagnose, biomédico. E também é o nosso patrocinador aqui do evento, tá, verdade, gente? Muito importante. Eu gosto de lá, eu gostei muito porque da Prodiagnose, porque quando eu precisava viajar, eu precisava de um teste de Covid. Então, eu precisava de um teste de Covid com laudo e tudo bonitinho. Era um PCR, né? PCR. Esse a gente não faz na farmácia. Precisava urgente e lá eu consegui. Porque em São Paulo estava difícil, tinha que agendar, não tinha mais Demorava teste. 7 Demorava dias, muito, né? Eu precisava viajar, fui para fora do país. Então eles conseguiram para mim esse laudo e traduziram para mim, foi fantástico, adorei. Até hoje eu uso um pouquinho algumas coisas que eu vou te falar na Prodiagnose, que é melhor do que você ir pro convênio, longe pra caramba. Tem que trocar guia. Eu prefiro ir lá. Mas também precisava de teste rápido de dengue. A incidência de dengue nesse período agora, né? Sim. Saindo do verão, a gente tá indo pro inverno, mas aumenta muito, né? E lá na sua farmácia tinha um teste rápido de dengue. Sim. Precisava fazer um teste de dengue antes de viajar também, entendeu? Pensou viajar com dengue? Existe hoje bastante teste rápido? Quais o que você trabalha? Olha, tem muitos testes rápidos. Hoje eu trabalho com HIV sífilis, hepatite C, hepatite B, H. pylori. H. pylori é uma bactéria que dá no estômago, dá muito desconforto, muita azia. E antes você só fazia teste de H. pylori através da endoscopia. O meu foi endoscopia. Hoje a gente tem teste rápido, com 2 gotinhas de sangue eu consigo saber se você tem ou não H. pylori. Que legal. É muito rápido. E aí tem Covid, dengue, influenza, aí eu faço o colesterol, a hemoglobina glicada, então assim, PSA, que é um dos marcadores prostáticos. Geralmente em novembro eu faço uma semana de teste rápido gratuito de PSA por conta do Novembro Azul. Que legal. Então e assim, peguei muitos casos já do PSA tá alto. Positivo. Encaminhar para o urologista e deu já positivo era, depois. Já era um início de aumento prostático. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. No hospital a gente tinha um teste, não sei se vocês trabalham, você já ouviu falar, de troponina. Eu tenho. Você tem? Eu tenho. Eu não trabalho com troponina porque a saída é muito baixa, mas existe teste rápido de troponina. Mas vocês podem fazer? Podemos. Nossa, tem troponina, tem dímero D. Dímero D, que é um importante marcador. Depois que eu voltar de viagem, eu vou fazer. Gente, são exames específicos para diagnosticar algumas coisas. Eu sou enfermeiro de pronto-socorro, adoro emergência, gosto muito. Então, por exemplo, chegar um paciente com dor no peito lá no hospital, de protocolo, troponina, né? Nós enfermeiros, porque é protocolo da instituição, a gente podia, antes do médico, fazer o teste de troponina, só que era caro pra caramba. O cartucho era R$2.000, que eles cobravam. Tá bem mais barato. Na época, bem mais barato, E, assim, batata. Troponina positivo, corre que ele tá infartando. Tá infartando. A gente rodava o eletro, o eletro dava positivo, aí os marcadores com sangue no laboratório também dava positivo. O mais importante é a troponina, não CKMB. O Edinaldo falou agora dele enfermeiro de PS e eu trabalhei também em PS e eu dizia que assim, se você der sorte de chegar no PS passando mal e pegar um enfermeiro bom, você tá salvo. Você pega um enfermeiro ruim, ele vai te deixar morrer. Edinaldo, desculpa falar isso do enfermeiro, mas cara, acontecia muito assim, tem enfermeiro que ele é muito rápido mesmo, como você comentou, vocês já iam fazendo teste de troponina, já vai vendo saturação desse cara, e não, tem enfermeiro que ele espera o médico vir, ele espera o médico dar aval, e aí, esse tempo faz uma diferença. A gente fala sobre, agora voltando para minha área, um podcast meio de saúde, a gente fala visão clínica, né? Você tem uma visão clínica e você sabe avaliar risco. Então eu tinha uma visão clínica muito apurada. Eu lembro como hoje, quando chegou um paciente, eu fui atender eu não gostava de fazer triagem, eu não gosto muito de conversar. Por exemplo, eu não sou vendedor, já falei em alguns podcasts aqui.
Não gosta de conversar, mas ele montou um podcast. A gente tá montando, mas Ele criou um podcast para ele. É para ajudar vocês aí, empreendedor, saber as nossas dificuldades, tá? Mas é gostoso eu tô aprendendo agora, tá? Então eu sou tímido. Vamos lá. Então uma vez eu tive para triagem, não gosto de fazer triagem porque eu sou uma pessoa bem técnica e eu tenho um olhar clínico muito apurado, como eu falei, e gosto da minha concentração. E às vezes chegava aquele senhorinho, aquele senhor, aquela pessoa, gostava de conversar na triagem, e eu sou muito prático. Não, o que você tem... No PS tem praticidade, né? Então, por isso que, como você falou, se você tiver um planejamento, vamos dizer, uma políticas públicas voltada para a saúde pública eficiente, a gente consegue diminuir a demanda no pronto-socorro e sobrecarregar os hospitais. Porque esses dias eu estava conversando com a Mônica. A maioria dos hospitais aqui de São Paulo, do Brasil, é sobrecarregado porque é de fato atestado. A nossa cultura é querer pegar atestado. Então, no pronto-socorro eu não podia folgar no segunda-feira, porque segunda-feira a demanda de pacientes era tão grande e eu era proibido de folgar segunda-feira. Eu fui folgar segunda-feira só nas minhas férias. E é o dia que a galera vai pedir o atestado. Vai pegar atestado, ou uma sexta-feira, ou um pré-feriado, ou um pós-feriado. Enfim, voltando. E olha que eu falei que eu não gosto de conversar, né? Atendi aquela cliente, aquela senhora idosa, estava conversando, chegou acompanhante falando para mim o que aconteceu com ela, e de repente, perto da triagem tinha um banheiro, chegava um paciente e ia direto no banheiro. Eu falei, meu Deus, esse paciente tá diferente. Aí eu pedi licença, né? Falei, dá licença, eu vou ver o que tá acontecendo com esse paciente, porque ele já foi 3 vezes no banheiro e ele tá me incomodando a agitação dele. Eu bati na porta, esperei ele sair, percebi que ele estava bem descorado. Eu falei para a moça, senhora, eu vou pedir para o meu funcionário vir aqui terminar a triagem, porque eu vou ter que levar esse paciente para a sala de emergência. Dito e feito, levei esse paciente para a emergência, peguei o esteto, auscultei ele rapidinho, porque ele falou que era uma dor abdominal, né? Fiz a ausculta nele. Falei, nossa, dor abdominal diferente, um pouco mais para cima. Resumindo, olhei, falei, pode ser que tá infartando. Rodei um eletro rapidinho, a gente tem tempo porta eletro, né, no hospital, né? Que em 10 minutos a gente tem que fazer um eletro, não sei se você sabia disso. Não sabia. Existe o padrão ouro, né? A gente tem 10 minutos para fazer o eletro e a gente tem nesses mais 20 minutos, vamos se dizer, para chegar na hemodinâmica. O médico tem o tempo porta-agulha. Então é tudo cronometrado lá no hospital onde eu trabalhei e é muito interessante. Isso aumenta muito a sobrevida, né? Isso, então o paciente chegou no hospital, tem 30 minutos para estar na hemodinâmica com o médico puncionando ele, que é o tempo porta-agulha. Então comigo, como enfermeiro, funcionava. Se a gente tinha metas para bater, né? Então, resumindo, o paciente ele chegou lá, eu fiz o eletro de imediato, mostrei para o doutor, doutor, esse eletro está diferente, não tem característica de infarto eletro. Eu até vou rodar enquanto você avalia, falei pro cardiologista, que lá sempre tinha um cardiologista, eu vou até rodar um eletro invertido, não sei se você já ouviu falar. Não, também não. Por exemplo, o coração, quando você roda o eletro é como se fosse uma foto, tá? Ele vai tirar foto dessa posição. Só que o paciente às vezes pode estar infartado ou aqui da lateral parede, ou atrás, na parede. Aí você faz um eletro invertido para ele tirar foto da... O eletro não pega todas as paredes? Não, às vezes vai pegar só a frente. Ah, é? E às vezes vai estar infartando numa parede mais atrás, posterior, entendeu? Não a DA inteira. Então, às vezes a gente faz um eletro invertido e você descobre um infarto atrás. Entendeu? É interessante, é importante, entendeu? E a pessoa está com dor. Enquanto ele estava avaliando o eletro, já tinha rodado a troponina, teste rápido, já chegou mais. Com tudo, né? Foi. E lá a gente fazia o quê? Eu rodo o eletro, já funciona o acesso, todos os exames, tinha um kit lá, exames já foram a troponina. Deu tudo negativo. Resumindo, o que aconteceu? O doutor avaliou, eu pensei, mas não falei. O doutor falou, será que é a aorta? A aorta abdominal dele estava rompendo. Caraca. Entendeu? Aí eu até me arrepio, por quê? Porque ele falou assim, você vai ter que ir pro centro cirúrgico. Você salvou a vida dele, né, Edinaldo? Você vai ter que ir pro centro cirúrgico, você vai ter que ser internado. Ele falou, Edinaldo, por favor, eu só quero ver meus filhos, meu filho tem 18, tem 17. Eu comecei a ficar agoniado. Isso foi de madrugada. Resumindo, gente, os filhos dele chegaram na porta da UTI, que o médico cirurgião não tinha chegado ainda. Isso foi coisa de minutos. Ele conseguiu ver os filhos deles e fiquei mais aliviado porque ele conseguiu ver o filho dele. Beleza, depois ele foi pro centro cirúrgico, fez a cirurgia, ele ficou 3 dias internado.
depois ele faleceu. Caramba. Então, a gente fala no pronto-socorro, né? Acho que meus amigos enfermeiros, aí, médicos, é interessante, porque eu lembro que o médico falava assim, Edinaldo, tempo é músculo para o seu coração. A cada minuto, a cada segundo que você perde de você atender um cliente que está infartando, ele pode falecer. O músculo dele, o coração dele pode... Ou a lesão pode ser muito maior do que... As sequelas vai ser maior. E tempo é neurônio também por conta do cérebro, né? Se você atender um paciente com sinais clínicos de AVC, eu já peguei vários pacientes com sinais clínicos de AVC que a gente conseguiu reverter. Entendeu? Eu tive um médico excelente que até falava, quando eu tiver um AVC, eu quero ser atendido pelo Dr. Álvaro Pentani, né? Porque ele é muito bom. Eu espero nunca ter um AVC, mas se acontecer... porque ele é incrível. Cara, ele trabalha no Einstein, lá no São Luís, onde eu trabalhei, ele é incrível. E ele é foda. Mas são essas visões clínicas que você tem, que os outros farmacêuticos às vezes não vão ter, eu vou ter, mas tem medo, não tem coragem. Entendeu? Se você hoje não tentar fazer algo que mude, entendeu? Aquele nicho, você sempre vai ser o mesmo. Verdade. Você vê isso hoje? Muito, muito. O que a gente ouve muito, o que eu ouço muito, é que assim, não tá no meu momento, não tá na minha hora, eu não tenho conhecimento suficiente ainda, não sei o quê. Então assim, cara, não existe a hora. Não existe a hora certa, não vai chegar nunca. Você vai sempre achar que você precisa de uma próxima pós-graduação, você vai sempre achar que você precisa de mais conhecimento, você vai sempre achar que você precisa de um espaço físico muito maior. Então, comece, e aí você vai aprendendo, você vai trocando pneu com o carro andando mesmo, entendeu? E você já vai fazendo diferença nas vidas de muitas pessoas e já vai se diferenciando, porque as grandes redes, elas já perceberam que os serviços farmacêuticos é a grande sacada do momento e é o que vai fazer o diferencial mais para frente no futuro. E essa farmácia vermelha, que a gente não pode falar o nome, ela faz o serviço parecido com o seu ou similar? Cara, ou ainda não? Ou eles descobriram essa fonte? Você pergunta boa sua. Por que eu digo que o dono da farmácia independente, né, a farmácia pequena, ele tem que começar ontem a fazer esse serviço? Porque pensa... Para a rede implantar esse serviço, Edinaldo, é um perereco. Sim. É muito difícil, porque a estrutura dos caras é muito grande. Então, eles não conseguem, com facilidade, capacitar toda essa equipe, toda essa rede de farmacêutico, implantar todos esses serviços com excelência. A gente, pequeno, a gente consegue muito mais rápido. Né? Eu faço um curso de treinamento de um teste rápido e já começo a fazer, já começo a implantar, já começo a rodar. É muito mais prático. Então, por isso que a gente precisa começar logo. E aí, mas a rede ela já percebeu que essa é a grande sacada. Então, ela já começou a implantar alguns serviços, ela já tem alguns testes rápidos, ela já tem alguns serviços de bioimpedância. Eles já perceberam. Eles não conseguem ainda a consulta farmacêutica justamente por conta dessa estrutura deles que é muito grande. Mas eles vão conseguir. Porque porque é uma rede grande, essa farmácia vermelha, e tem outras farmácias lá em São Paulo também, se eles verificar que esse é um tipo de negócio, lógico que eles já identificaram, eles já estão fazendo investimento pesado, né? Eles só não estão rodando ainda o serviço por conta da estrutura deles que é muito grande, que demanda muito mais tempo de treinamento, de capacitação. Mas eles já sabem que isso é necessário, que isso funciona, que isso dá dinheiro e que isso fideliza o cliente. Então eles já estão implantando. É um serviço, né? E aí, amigão, você da farmácia independente, vai esperar a rede te engolir de novo com mais um serviço? Sim. Ou vai tomar atitude e implantar? Vou falar uma coisa para você. Você falou uma coisa que é interessante. A gente que é adega, né? Eu tenho não tenho, né? Eu trabalho para minha irmã, a Luciana, tem uma adega. A gente, se você tiver um mercado, por exemplo, aqui a gente tem dois mercados grandes, né? A Coral e o Boa, né? Sim. Eu fico imaginando eles, por exemplo, se vir aqui na região tem o açaí aqui na cidade. Aham. Entendeu? Que muitos especialistas falam os atacarejos. Os atacarejos. Entendeu? Não sei se é um nome, mas eles falam muito sobre atacarejos. Uhum. Imagine o que eles têm que fazer, as estratégias que eles têm que tomar, entendeu? Porque veio um mercado grande, um atacadão.
E imagine só pensando no Rodão, que quando o Rodão que dominava aqui a região, né? Aí veio o açaí. Aí deu uma balançada. Deu uma balançada. Se hoje você vê lá no Rodão, o Rodão é um pouco menor do que o açaí, né? O açaí, enfim, não sei agora como pronuncia. Então, qual que foi as estratégias para eles manterem isso, entendeu? Então, a mesma coisa vocês da farmácia, né? Tem uma rede grande tá vindo, né? Exato. E vai estar vindo, vai estar engolindo. E qual que vai ser a estratégia? É interessante a sua estratégia, é um diferencial, né? E eu acho é muito difícil quando a gente bate de frente com uma concorrência grande. E tem um grande especialista, quase que eu esqueci de falar, que ele fala que a gente tem que mudar o nosso layout da loja, trazer mais serviços. Tem muita gente que ainda não trabalha com marketing. Que nem eu falei, que eu demorei muito para estar trabalhando com marketing e a gente está começando devagar a ter alguns 1.000 seguidores. Hoje a gente tem quase 3.900, né, Bi? Quase 4.000, né? Falta pouquinho. Falta pouquinho, estamos chegando a 4.000. Mas hoje tem muita gente que consegue trabalhar com rede social e eles já têm um marketing muito grande. Mas, por exemplo, a Farmácia Vermelha, eles investem nisso. O pior é que eu não vejo marketing deles, agora que eu lembrei. Mas provavelmente tem. Você entra no iFood, ele é o primeiro que aparece lá em cima no topo, né? Você pesquisa no Google... Mas eles passam lá. Tá o primeiro que aparece lá. Então, não, mas agora que eu nunca vi na televisão. E meu pai trabalhou muito tempo nessa Farmácia Vermelha. Ah, é? Ele trabalhou 20 anos. Que legal, cara. Bom saber. Meu pai trabalhou, ele sempre fala dessa Farmácia Vermelha, não posso falar o nome. Bom saber. Ele trabalhou como marceneiro. Porque na época, as farmácias, outras lojas também, o balcão era de madeira, né? Então trabalhou 20 anos nessa Farmácia Vermelha. Ele e meu avô. Poxa, que legal. Então... Olha, eu costumo dizer assim, Edinaldo, que só esse serviço vai fazer você triplicar o faturamento? Não. Né? Precisa de layoutização, precisa de gestão financeira, precisa de gestão de compra, tem que ter preço, né? Não adianta a gente se enganar, achar que ele vai ser teu cliente só por conta da consulta. Não, você fideliza ele. Sim. Mas você tem que ter preço também. Então, assim, é um conjunto de ações que vai fazer a tua farmácia ser uma empresa rentável, forte e que vai se manter no mercado. Sim, interessante. E é melhor se preparar antes do que depois que o concorrente chega, né? E apesar de a gente estar chamando a Farmácia Vermelha, eu não tenho raiva dos caras, não. Pelo contrário, eu copio, eu sigo eles em todo lugar, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Eu copio tudo que é de bom, eu trago também para minha farmácia, o que é possível para eu implantar de acordo com a minha realidade, eu trago para a minha realidade e implanto. E digo que eu cresci muito com a chegada deles. Que legal. Porque a concorrência, ela faz isso. Ela vem te dá um tapa bem dado na bunda. A concorrência não pode te acomodar, né? Exato. Ela sempre tem que vai fazer você se movimentar, porque senão você fica muito no comodismo. É bom, a concorrência é boa. A concorrência é boa. Eu penso nisso. Por exemplo, esses dias eu fiquei sabendo que abriu uma adega aqui do lado. Então, eles podem ser maiores ou melhores que a gente, sem nenhum problema. Eles têm capacidade, todo mundo tem capacidade de ser melhor. Capacidade, né? Vai abrir outra açaí aqui perto. Agora eu lembrei que um tempo atrás abriu uma açaí aqui perto. E aí eu falei, meu Deus do céu, não. Mas assim, eu conheço a qualidade do meu produto, então eu vou oferecer a mesma qualidade. Os clientes que são fiéis e vão indicar outros clientes, eu vou voltar novamente. Exato. Porque eles vão ver que nem você falou, se a gente não investir em alguma coisa, entendeu? Para trazer mais clientes, porque infelizmente você que empreende tem que todo dia pensar no seu faturamento, pensar... Como aumentar esse faturamento. Como aumentar seu faturamento, mas pensando também que tem funcionários, entendeu? Sempre tem algumas coisas que vão te startar ou não te deixar, às vezes, acomodado. Essa é a minha visão. Então, a concorrência, ela sempre vai estar me movimentando. Então, eu não fico preocupado com a concorrência, não. Eu vou aprender com ela. Exato. Né? Ô, Luiz, como que tá essa expectativa para o evento aí, Empreenda com Estratégia? Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar. Antes de a gente finalizar. Quando
o Edinaldo junto com a Silmeia, com a nossa presidente da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Morato, me chamou para entrar como apoio, para divulgar o evento. E aí quando eu vi qual era a proposta do evento, que é direitos e deveres do empreendedor, do empresário, com processos trabalhistas, né, com legislação trabalhista, eu falei, olha, eu preciso estar dentro desse evento, porque é importantíssimo, a gente não pode deixar primeiro sofrer um processo trabalhista ou ter um prejuízo, né, com alguma coisa relacionada à legislação trabalhista para depois ir aprender, para depois ir melhorar a tua empresa. Então, achei isso fantástico e a minha expectativa são as melhores, né? Sim. E ainda tem também as outras palestrantes que eu quero sugar muito do conhecimento delas, que a Bruna Ferderzoni, que vai falar sobre advogada, ela vai falar muito sobre direito empresarial, né? Sobre como se estruturar a sua empresa, porque tem a parte trabalhista e tem a parte de estrutura, por exemplo, contratos, prestador de serviços, então é muito importante. Vamos ter também, que ela veio aqui conversar com a gente, a Tamires Castro, vai falar sobre posicionamento através do estilo e moda, né? E também a Mariana Moreira, que vai falar sobre redes sociais, como impulsionar sua rede social para vendas. Hoje tem que estar muito ligado, interligado isso. Exato. Gente, esse podcast provavelmente você vai estar assistindo depois do evento. Então, depois do evento, vai ser semana que vem, a gente vai estar numa outra experiência. E quem não for, realmente vai perder essa oportunidade. Porque a gente montou, o Luiz, ele estava com a gente nas reuniões, de um jeito tão favorável para a gente, empreendedores. São situações que acontecem no dia a dia, como ele falou, que às vezes a gente não tem conhecimento. Tem um advogado que trabalhou com a gente, que nos atendeu aqui sobre um crime na empresa. Isso existe e a gente não sabe, às vezes, como lidar, né? Como lidar, e às vezes a gente faz alguma coisa que acaba pensando e pensa que é normal, mas não é. Tanto que tem uma advogada que a gente vai convidar para ela estar vindo aqui, que ela é advogada criminalista, para estar conversando com ela e ela está mostrando para a gente as vivências dela dentro de uma empresa, tá? É interessante. Então, não só com isso, mas, por exemplo, a Janaína Bastos é uma advogada, ela é a rainha da justa causa, né? Ela vista isso, o pessoal apelidou ela com esse rótulo, e ela vai estar aqui conversando com a gente. Então é importante. Eu fiquei feliz porque a Silmeia apresentou você para mim e você apoiou a gente. Eu acho que é importante quando você vai fazer um evento na sua cidade, e os patrocinadores são muito essenciais. Eu vi que você também patrocina também alguns eventos, ajuda algum empresário que quer realizar algum evento. Eu sempre vejo que você, a Farmácia Cristal, né, está sempre apoiando. Então, por isso que é importante, gente. Isso aqui também é um marketing. Ajudar tanto a Farmácia Cristal, ajudar tanto a Açaí da Lu, ajudar também a Associação de Comércio aqui de Francisco Morato, também participar dos eventos da associação também, e a gente sempre vai estar lá. Eu, o Luiz e outras pessoas também, né, Luiz? Exatamente. Gente, olha, é um evento que está acontecendo em Morato, mas eu estava falando para o Edinaldo que parece que vai ser na Paulista o negócio. Muito, muito bem organizado, muito bem estruturado, fantástico. Então, assim, tá imperdível. Em relação a apoiar, não tinha como não apoiar um projeto desse. Não espere, mais uma vez, não espere sofrer um processo trabalhista para você saber quais são os seus deveres e seus direitos. Não vamos falar mal de funcionário lá, não é isso. Mas a gente vai ver como é que a gente tem que lidar com essa equipe, como que a gente tem que trabalhar com eles para que eles não sofram nenhum problema e nem a gente. É importante patrocinar e estar junto, né? Fomentar esse tipo de evento, fomentar outras empresas parceiras, que a gente cresce junto, né? Sim. A gente cresce junto e é o jogo do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Então... assim, por exemplo,
eu vou estar conhecendo mais a sua empresa, eu vou estar conhecendo mais outras empresas que vão estar patrocinando e também que não vai estar patrocinando, que são empresários que vão estar lá, eu vou estar conhecendo. Porque vai ter um momento lá que vai ter um coffee break, né? Que a gente vai estar trocando ideia, conversando, entendeu? Trocando experiências, dando meu cartão. Isso que é importante. Network, né? Não só esse evento, mas outros eventos que vão ter, provavelmente de outras empresas, de outros idealizadores. Isso é importante. Luiz, eu te agradeço a presença. Desculpa alguma coisa, o barulho aqui, porque a gente ainda não conseguiu isolar. Mas obrigado por ter vindo, obrigado pelo apoio, pela força que você está dando também durante a venda dos ingressos, dando algumas orientações também para a gente, para estar realizando esse evento, porque o Luiz é importante, ele está como um dos realizadores desse evento também. E eu gostaria de me entrar um crachá, chegou o seu crachá, sua credencial, não crachá, credencial, porque não é funcionário, né? Pronto, Luiz, vou te dar a sua credencial, chegou, porque é semana que vem, dia 27 de maio, chegou a sua credencial, tem uma bolinha vermelha aí, porque você tem acesso a todos os setores do evento. Olha só, gente, vou até colocar minha credencial. Quando eu falo para vocês que o negócio é chique, olha só a credencial. Como patrocinador e produção. Para poder organizar um evento desse. Então, o evento tá bom demais. A gente está querendo trazer uma coisa nova e diferente para Francisco Morato, porque tem... E nossa cidade merece, porque quando você convida, desculpa assim, te cortei, quando você convida para o evento, a pessoa fica, mas em Morato, mas não sei o quê. A hora que você vê a qualidade desse evento, sim, né, você vai ver que tá em Morato e a gente merece ter eventos com esse nível. Sim, e estimula outras pessoas também a fazer eventos iguais. Não precisa nem ser deste nível. Pode ser outros níveis também, mas que mais importante, qual que é importante? É o conteúdo. É eu chegar lá e aprender. E vem para a associação, se associe. A gente é muito mais forte, não é clichê. A gente precisa estar junto para aprender com o outro. O que eu estou aprendendo com o Edinaldo, já vou copiar um monte de coisa de processo interno. O cara é fera em auditoria interna. Não, estou aprendendo ainda. Né? Ele traz todo o conhecimento da época do hospital. Sim. Dele. E aí, eu que agradeço pelo convite. Agradeço esse papo, um papo maravilhoso, uma delícia mesmo. Eu adoro falar sobre saúde, sobre empresa, sobre farmácia. Eu passo horas falando sobre isso. E espero que nosso evento seja um sucesso. Vai ser, né? Vai ser. Eu espero que seja. Gente, vocês estão convidados. Curta, compartilha, comentem aí também. Eu sou novo nessa área aí de ficar divulgando. Me perdoa. E também os nossos patrocinadores. Fala, Luiz, nossos patrocinadores. E aí, olha, Prodiagnose, Farmacristal, Farmácia Quemeia, Silmeia Sapatos, Silmeia Silva Sapatos, Green Embalagens, MC, Segurança do Trabalho, Prodiagnose, Laboratório Imagem, Conte Brasil, Contabilidade. E Ryuk Sushi. Ryuk Sushi da Bruna. Ela é associada também. Associada. Então, assim, a galera aí, todo mundo associado. E é isso aí, galera. Vamos nos associar, vamos participar do evento. Falei que espero não. O evento vai ser um sucesso, sim, já é um sucesso. Né? Com toda essa organização, não tem como não ser um sucesso. Beleza. Então, gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. O que é aquele EMC ali? Segurança do Trabalho. Segurança do Trabalho. Eles são do nosso... Pelo menos os associados ajudaram. O Conte Brasil. Corta. Corta.